3, 2, 1. Então, e dando continuidade ao nosso bate-papo de hoje, nós vamos ter um prazer de falar com o professor Pablo, professor de redação lá da 4K. Não é porque é da 4K não, mas é um dos melhores de Brasília, tá? Até ano passado ele estava trabalhando em outro estado, ele era um cara que vivia na ponte aérea, né? E assim, um cara sensacional, ajudou muito os nossos alunos e nas escolas que ele trabalha também, não foi diferente. Então é um prazer, Pablo, ter você aqui no nosso primeiro episódio, agora com a Ana, agora Eu aprovado em medicina. agradeço o convite, é sempre muito bom participar dos projetos da 4K, dar parabéns para a Ana pela aprovação. Eu acho que eu sempre digo, né, que a UNB ela muda a vida das pessoas e a Ana estava falando inicialmente sobre como que foi a aprovação dela as primeiras semanas. Para a Ana que vai entrar agora também, a universidade ela é um mar de possibilidades. Então, espero que você aproveite tudo que o UNB vai te proporcionar. Não vai ser fácil. Você escolheu uma profissão que não é fácil, né? Não é só médio por amor, é muito amor, mas é muita dedicação também. Mas a universidade ela traz muitos benefícios. Então aproveite, pesquisa, projeto, o que tiver, o que a universidade proporcionar para você, você aproveite. Vai ser um momento assim que eu acho que vai ficar marcado. E a Ana falou: fica marcado os momentos de alegria, quando a gente brinca, isso fica marcado mesmo. Então acho que você vai gostar bastante. Eu sou suspeito para dizer da UNB, né? A UNB, assim, é o meu amor, minha paixão mesmo. E acho que você vai gostar bastante. Perfeito. Pablo, quando a gente fala em redação, eu vejo algo muito palpável nas aprovações, né? Porque sempre é a primeira nota que sai, a gente vê os alunos lá acima de 9 no PAS, acima de 900. Só que nós vemos, olhando para o Brasil, uma diferença muito grande em algumas redações. Aí você tem um PAS de um formato diferente, o Enem com outro formato. Como vocês, de redação, e você específico, vê essa gama de oportunidades na redação e como trabalhar em algo concreto e algo tão grande que é a redação? É. Aqui em Brasília, a Ana que fez o vestibular e também estava para Enem, ela vai ter uma percepção. Aqui em Brasília a gente tem a UNB que ela segue uma linha de cobrar gêneros textuais diferentes. Então a UNB ela cobra não só dissertação, ela cobra artigo de opinião, ela cobra carta, ela cobra narração dentro da construção da redação. E os alunos aqui de Brasília, eles estudam vários gêneros textuais ao longo da formação, do ensino fundamental e também do ensino médio. Em outras regiões do país, as universidades federais, pelos programas de seleção, pelo programa de avaliação seriada que elas também possuem, eles cobram dissertação no mesmo padrão do Enem. Então, por exemplo, lá no norte, quando eu trabalhava no Tocantins, todas as universidades estaduais, privadas, federais, elas cobravam a dissertação com a estrutura de habilidades e competências que o Enem cobra. Então, os alunos estudavam desde o ensino fundamental a redação com a técnica voltada para o Enem. Então, assim, eles seguiam uma linha de raciocínio, por isso que a gente vai ter muita redação no Nordeste com notas muito mais altas do que em outras regiões. Por quê? Porque eles seguem uma linha de estudo na mesma pegada de competências e habilidades para o Enem desde o ensino fundamental. Então, a preparação deles, ela vai seguindo essa linha, ela vai seguindo essa trajetória. Então, se a gente parar para pensar, é muito mais fácil você estudar um gênero só do que você estudar vários. É, Então, a Ana é. estudou A gente, vários. a gente já falava isso no PAS, né? O PAS, aqui em Brasília, a gente tem o PAS 1, 2 e 3. Então, o aluno fica dividido, né? Vamos supor, ele fica dividido no ano estudando Enem e PAS. Claro que ele vai dar mais oportunidade pro PAS, porque ele estuda isso na escola, né? Mas o que eu vejo que o Nordeste realmente, desde o nono ano, alguns livros que tem aí, uns que Brasília usa muito, ele já busca o Enem desde o nono ano. E a gente vai buscar Enem no terceiro ano do ensino médio. Eu não sabia que redação também seguia essa método. Sabia, não? Eu Não, não sabia. sabia não. Porque Sério. eu só usava isso para falar sobre matéria, De modo conteúdo. geral, né? Modo É, geral. O conteúdo era diferente. Mas agora mais uma informação importante. Então, ou seja, então eles conseguem ter Enem na redação desde o primeiro ano do Desde o primeiro ano ensino. do ensino médio. Legal. Lá na onde eu dava aula, os alunos que chegavam pra gente na terceira série do ensino médio, eles já sabiam tudo sobre a redação do Enem. Eu não precisava explicar nada novo para eles. Então era uma aula mais prática, mais de oficina. Então assim, eu não precisava explicar para eles o que era um propósito de intervenção, o que era repertório sociocultural. Não era necessário abordar isso, porque como você disse, o nono ano lá é o pré-médio.
a gente fala. Então, ele começa o pré-ensino médio ali. Ele já faz o pré-médio. Então, ele já tem acesso ali às habilidades e competências que a redação explora deles. Quando eles chegam no ensino médio, na primeira série do ensino médio, várias universidades federais e estaduais que têm avaliação seriada, igual o PAS que é aqui, eles usam também a mesma metodologia que a gente vai ter. Entendeu? E aí já uma diferença, por exemplo, que a gente tem, que a UNB se aproxima muito da UFO em relação até aos temas de redação. São muito mais próximos. A UFO cobra outros gêneros, a UFO cobra outras perspectivas. Aí aqui para o nosso aluno do ano que estuda para o Enem, para o PAS 3, para o vestibular tradicional, ele não basta saber só a dissertação do Enem e proposta de intervenção. Ele tem que saber carta, ele tem que saber narração, ele tem que saber fazer dissertação, ele tem que saber fazer artigo de opinião, ele tem que conseguir abordar tudo. Então, assim, a UNB ela explora muito mais os outros gêneros e os temas eles são mais subjetivos na construção, não necessariamente é um problema social. Então, tem essa diferença. Acho que a Ana pode dar essa opinião enquanto aluna, E né? ela passou também na UFO, né? Ela passou na primeira fase da UFO, mas o foco dela era o NB, né? Então ela opta por NB. Então, mas a UFO então também segue um pouco da pegada da UNB na questão Sim, de variações. sim, sim. Você chegou a pegar qual gênero você dá na UFO? Eita, não vou lembrar. Que a UFO, ela dá duas opções, né? Mas ela cobra dos alunos carta, ela cobra dos alunos artigo de opinião, ela cobra dissertação, ela cobra narração. Igualmente a UNB. A UNB não tem muita frequência de cobrar no vestibular outros gêneros a não ser dissertação, mas o edital prevê. Sim. O edital prevê que eles Sim, eu podem acho que o da cobrar UFO carta. também foi dessa pegada, viu, Ana? Tinha Do ano passado, é. duas propostas, É, e aí eu uma acho que delas foi era dissertação. dissertação e a outra acho que era crônica. Ah, tá. Crônica, é essa pegada, entendeu? Entendi. Então, a UFO e a UNB, eles seguem a linha que cobrar esses outros gêneros, eles estimulam a criticidade, a construção do raciocínio, a forma como a redação corrigida é completamente diferente. Então, os alunos que tentam seguir a mesma linha, como que eu escrevo para o Enem, como que eu escrevo para a UNB, são pegadas completamente diferentes. Então, uma redação 900 mais no Enem não quer dizer que vai ser uma redação acima de 9 no vestibular tradicional ou no PAS. Então pode ser uma nota bem inferior no PAS e pode ser uma nota superior no Enem. Então a gente teve uma aluna na 4K, que é a Malu, ela era minha aluna na escola também, Maria Luísa, ela passou para engenharia de produção, né? E aí ela tirou 10 na prova do vestibular, na redação do vestibular. E ela tirou 900, se eu não me engano, 940 no Enem. Mas as redações elas são completamente diferentes. Mas lá na 4K a gente reparou isso, né, Léo? Muitos dos nossos alunos tiram 10 no vestibular ou no PAS. E no Enem, existe o falso o 980? Aquilo é verdade ou é mito? Que é o falso 1000? Porque Existe. a gente teve lá ano passado, eu acho que 4,980. E aí, e uma delas tirou 10 no vestibular. E aí não tira 1000 no Enem. Como é que é isso? Como é que. Ele é o falso 1000? Como é que é É o isso? que a gente fala do mil quebrado, né? O Aham. mil quebrado ele acontece porque o Enem são mais de dois corretores, a depender da redação. Na teoria, são dois corretores que vão corrigir a sua redação. E aí, a sua redação ela é a média das notas dos dois corretores. Então, suponha que vocês dois sejam os corretores da redação da Ana. E aí, o Júnior deu 1000, o Léo deu 960. Soma-se as duas notas, então vai dar 1960. Divide por 2. A nota dela foi 980 no final. Então, Ok. por isso que a gente tem também a nota 900. A nota 900 é um aluno que tirou 920 com um corretor e tirou 880 com o outro. Então vai ter essa divisão aí. Então as notas, 940 é uma nota também, que é uma nota que a gente fala que é quebrada. Um corretor deu 920 e o outro deu 960. Perfeito. Então, no Enem, essa somatória das notas, ela tem isso. E o Enem ainda faz um cálculo, porque se a discrepância for superior a 80 pontos, vai para um terceiro corretor. Porque é mais ou menos na seguinte linha, né? Tem as equipes de corretores, eles vão corrigir as redações e vocês precisam pensar de uma forma semelhante. Entendi. Vocês não podem pensar de uma forma tão discrepante. Então o Júnior não pode ser tão discrepante do Léo. Se vocês dois forem muito Vai para um discrepantes, terceiro. aí vai para um terceiro corretor, que geralmente é algum supervisor, é algum coordenador que fala: opa, teve algum erro aqui.
e o sistema Porque automaticamente pode acontecer consegue. também, né? Acontece. Pode acontecer, né? Acontece. Ah, E são humanos corrigindo. A gente é, tem que ser sincero. é. São E são humanos. muitas São muitas redações. redações. É. As redações, elas são corrigidas numa média de 3 minutos no máximo. Os corretores não levam mais do que isso. Aproximadamente quantas redações cada corretor? Você tem ideia A disso? média que eles devem corrigir por dia é mais ou menos de 100 a 200 redações por dia. Ah, tá. Mas aí sempre são dois, né? Por isso que é Mas confiável. cada um. Sim, sim, mas por isso que é confiável, né? Porque Cada um. se uma mesma redação passa por duas pessoas. Sim, Ah, uma então- mesma redação passa por duas Então é pessoas. confiável. Passam por duas pessoas. O processo de correção, a galera falou muito que teve alteração, né? Teve Uhum. mudança na redação. O processo da correção, eu acho que ele é justo. Eu tenho essa percepção dele ser justo em si. Mas o que a gente vinha de um momento, e isso também é de rede social, TikTok, YouTube, é a reprodução de muitas redações que se tornam ali, de certa forma, incompatíveis a partir do tema que é colocado. Alguns temas eu consigo pegar um repertório Coringa, encaixar e colocar ali. Outros temas, se eu não tiver uma habilidade para construir, para relacionar, não vai dar certo. Vai ficar meio que assim, não faz sentido. Né? Não faz sentido trazer esse autor, porque com esse assunto aqui, eles não têm nenhuma relação, não têm nenhuma relevância, entende? Então, diferentemente do vestibular da UNB e do PAS também, o PAS abre prazo para recurso. Então, o PAS vai ter uma correção, eles vão disponibilizar para você. Se você não acha justo, você entra com recurso ali. Mas é uma quantidade inferior de quantidade de inscritos. O Enem, nós estamos falando mais de 3 milhões de inscritos. Entendeu? Então, a quantidade de redação é uma quantidade, assim, muito grande mesmo. E o consórcio de correção de redação também mudou. A gente tinha uma outra banca que corrigia, agora hoje é o Sebrasp que corrige, que é a mesma banca que corrige aí o vestibular tradicional, que corrige o PAS e vários concursos. Ah, tá. Então tem uma experiência também, né? Ou seja, tem uma vasta experiência. Então mudou para uma empresa muito séria, né? Não, já era o Sebrasp, Aham. e aí teve a mudança do consórcio para a Sesgran Rio, né? Fez a Certo. mudança do consórcio. E aí voltou para o Sebrasp. Ah, Então, tá. quando volta, é uma questão mesmo de alinhamento. Existe o procedimento de alinhamento. Esse ano foi a quantidade que a gente teve de menor quantidade de redação nota 1000. Pois é, isso saiu até no jornal, né? Assim, Saiu foi... no jornal. Aí falaram assim, será que os meninos não estão sabendo escrever? Mas aí a quantidade de 900 foi maior do que do ano passado, do que dos anos anteriores. Ou seja, A média de redação aumentou no Brasil. aumentou, mas o 1000 é que ficou mais rigoroso, é isso? O 1000 ficou mais rigoroso. Eu não sei se a Ana chegou a ver, né? Acho que a Carol passa em sala, o Gabs também, né? Os professores que trabalham na redação sempre passam redação que tirou 1000 e não é 1000. Você chegou já a ver isso estudando? Que é assim, você pega uma redação, era muito comum você ver uma redação que foi colocada lá como nota 1000, e na hora que você estava trabalhando com os alunos, você via muitos desvios. Muitos desvios, via problema que estava faltando. Você falava, ó, gente, isso daqui o corretor foi muito gente boa. Ele não viu. E é super comum o corretor não ver erro em Mas redação. ele foi mais de um, né? Porque E aí, 1000 não, passa mais- por quantos? Mais de um. Hoje, o 1000 ele passa por 3 pessoas. Olha aí. Então, são 2 corretores que precisam dar 1000. Sim. E essa redação E um que tira validar, 1000, e um terceiro ela precisa ter validar. uma validação. Né? Pronto. Então, hoje, o processo de seleção ele tem uma validação. Então, ele vai validar e verificar se aquela redação ali realmente é uma redação nota 1000. Tem um procedimento que acontece de validação. Mas antes, as redações nota 1000 tinham muita redação nota 1000 que tinha desvio. Então, o que hoje até o governo disponibilizou foi porque a correção da redação se tornou um pouco mais exigente naquilo que estava sendo cobrado. Mas quando fala-se sobre exigente, corretores, tenham atenção no que vocês estão fazendo. Porque estava passando muito desvio, ou então os corretores não estavam tendo a percepção que não estava criando relação, né? Uhum. Criando relação. Você fez o Enem também? Uhum. O que você achou do tema? Eu achei o tema excelente. O tema bom. Eu achei um tema... O tema super importante. Mas aí quando o tema é muito bom, o nível sobe também. Aí você sobe o sarrafo na correção. A pessoa que vai corrigir, ela vai ter que subir o sarrafo. É. Porque como o tema como os alunos falam, é muito bom, eita, esse aqui é bom, esse eu gostei. Começa a escrever ali. Aí quem vai corrigir, corrige também nessa pegada, né não? Então, pro corretor, não tem muito essa, assim, tipo, o tema bom, o tema ruim. Por quê? O que acontece é que o corretor, ele tem como uma única base a prova. Ele não parte do princípio dos conhecimentos externos que ele tem.
Então, por exemplo, eu tenho um corretor que ele tem muito conhecimento sobre registro civil, que já foi um tema que já caiu no Enem. Certo. Eu tenho muito corretor que tem uma informação sobre educação antirracista. Tenho muito corretor que tem muita informação sobre, por exemplo, heranças africanas. As informações externas que ele possui enquanto corretor, elas não são atribuídas. Ele vai na técnica. Ele vai na técnica. Perfeito. A redação é completamente técnica. E aí o primeiro ponto é que eles cobram dos candidatos a abordagem completa do tema. Então, o tema do ano passado, ele falava desafios da valorização da herança africana no Brasil. Não era sobre racismo. O racismo, ele é um dos desafios. A redação não era inteiramente sobre racismo, era desafios da valorização. Então, um ponto principal que os alunos pecam muito, e lá na 4K a gente bate muito na tecla, assim, todos os professores a gente sempre fala, tem que falar, tem que falar. A galera, quando tá corrigindo, todas as palavras do tema precisam aparecer na redação. Então, todas as palavras. O professor é para copiar e colar a palavra do tema. A gente fala copia e cola a palavra do tema do jeito que apareceu na prova. E aí a maioria dos alunos fica assim, vocês estão ficando doido. Como assim eu vou copiar o tema? Por quê? Eu aprendi desde o ensino fundamental que não pode copiar o tema na prova. Aí chega no curso e a gente fala, é para copiar o tema na Claro prova. que tem uma técnica também pra copiar, Isso. né? A técnica para copiar é copiar. É copiar. É copiar, não tem outra. Assim, por quê? O que que aparece pra galera enquanto correção? O tema em si, você vai copiar aquela frase e vai colocar na redação. Ela tem que aparecer todas as palavras, então não pode ser fragmentado. Então, o que o corretor Eu pensei que busca? podia ser Não, fragmentado. não. A ideia da fragmentação, muitas vezes você fragmenta e você exclui. Então você deixa a palavra desafios de fora, valorização de fora, herança de fora. Então o que eles precisam fazer, e a gente bate na tecla, a gente fala, tem que copiar, tem que copiar. Porque é a primeira coisa que o corretor olha na redação, que todo mundo fica assim, eu vou pensar no repertório, eu vou pensar no que eu vou colocar, Bauman que eu vou colocar Thomas não sei quem na minha redação. Primeira palavra que ele vai procurar é as partes do tema. Então, enquanto os corretores, vão procurar palavra por palavra do tema. É isso que ele vai procurar. Ele não procura o repertório inicialmente. E aí, se você copiou do tema, igual tá na prova, a frase, e colocou lá na redação, é muito mais fácil para o corretor. Porque às vezes eu acho que a Ana não, né? Acho que ela nunca fez essa percepção, porque lá na 4K a gente bate na tecla nisso, Carol fala, Gabs fala, na correção fala todo mundo. Não criem palavras, não tragam palavras que ninguém conhece, não traz palavra que só você viu no livro, que só você sabe. Porque o corretor, ele não é um dicionário. E ele não pesquisa nada. Ele não vai ter muito tempo, né? Ele Ele tem não- que ir pra coisa prática, Ele né? não pesquisa, ele não sai para pesquisar e é prático. Entendi. Entendeu? É bem prático, é bem objetivo. Assim. E quanto mais ele corrige, mais ele ganha. Essa nota foi quanto, Ana? Só pra gente ter ideia, no vestibular foi quanto? O vestibular foi 9,8 Olha aí, e no Enem? Enem foi 860. olha aí. É o Nove- que nós estávamos falando, né? 9,8. Ou seja, ela tem mais, no caso dela, ela tem mais prática com do jeito que a UNB cobra do que o Enem cobra. É isso? É mais ou menos nessa pegada? Geralmente é nessa pegada. É, né? Então a prova, a forma como ela fez a redação é diferente. Então, lá no vestibular da UNB, 9,8, ela teve um desvio microestrutural. Aham, Então, o que é o desvio microestrutural? Ela errou alguma coisa de gramática na prova. Entendeu? entendi. Um acento. Uma acentuação, Aham. uma concordância, errou alguma coisa de gramática. Certo. Provavelmente tenha sido um ou no máximo 2 erros aí. Por um Talvez não tenha- 10. talvez não tenha passado. Por um E ela 10. tirou 10 e perdeu e ficou com 9,8, que é uma nota excelente. Aham. No Enem, uma nota de 860, ela é uma nota que a gente fala de nota média ali, né? É uma nota que não é baixa, mas não é uma nota tão alta ainda. Mas o que? Deve ter faltado alguma questão na relação da competência 3 na redação dela. Não sei se foi. Não saiu o espelho ainda, né? Saiu só a nota, né? Então deve ter faltado alguma coisa na competência 3, que é a relação, como que constrói a coerência do texto. Às vezes os alunos esquecem algo da competência 5 na prova deles, entendeu? Então é Tá. bem diferente. E dessa mudança que tu percebeu de 2023 para 2024, como que vai ser suas aulas em 2025, percebendo essa... Ou não, ou é a mesma coisa, segue a mesma aula. Então, eu até conversei com a Carol, tô falando da Carol vários momentos, que a Carol, além da gente trabalhar junto, a gente é amigo pessoal desde a época da faculdade, né? Um abração, um beijão pra Carol. E a gente tava conversando. Não muda, porque a aula que a gente já dava já é a aula que é aplicada, entendeu? Já é o que a prova aplica. O que a gente vai reforçar com os alunos é não fiquem copiando coisas do TikTok.
Porque não dá pra você ficar copiando coisas do TikTok. E alguns vídeos do YouTube muito desatualizados. Tem vídeo do YouTube de 2019 que os alunos ficam reproduzindo algumas redações. 2019 era outra banca de correção. Isso é Então, importante. então, de 2019 para cá, tiveram mudanças, né? E aí são mudanças que aparecem na cartilha da redação, o que que era considerado como elemento de coesão, o que que não era, o que que era considerado como elemento de proposta de intervenção, o que que não é mais utilizado. Então, assim, de 2019 para cá mudou. Então, lá no YouTube tem muito vídeo que ficou da galera que passou lá atrás, tirou 900 mais, tirou 1000, que hoje, se ele reproduzir, não vai ser mais um 1000. Mas agora, das redações, das aulas que a gente trabalhava na 4K no ano passado para agora, o que a gente vai reforçar é pegar mais no pé com questões gramaticais. Isso é um ponto que, assim, o professor de redação vai além dele. E aí é uma dificuldade que a gente tem, que o brasileiro tem, Sim. que é a questão gramatical. Então, as pessoas não gostam de estudar língua portuguesa. Assim, a gente sempre costuma dizer que as pessoas têm muito mais interesse por estudar inglês do que estudar língua portuguesa. É As pessoas verdade. querem estudar português, gramática para concurso público. E aí a gente dou aula pra galera do concurso, você pega um marmanjo de 30 anos que ele não sabe o que é verbo. Aí você fala, como que eu terminei o ensino médio, ensino fundamental, não sei o que é verbo? Então isso é problemático. Então a reforçar com os alunos a questão gramatical, de acentuação gráfica, que os corretores estão muito mais atentos, e reforçar na tecla também, que o repertório que eles utilizam na redação não precisa ser algo distante. Então, por exemplo, a gente tem o Léo aqui, que é nosso futuro mestre na matemática na UNB. Então, eu posso usar Não, e o o Léo. papo dele de redação, ele Eu os tô- cálculos ali, Ele a gente fala falando assim, de como- redação e Eu ele tô aqui... tentando elaborar uma É, pergunta. porque o Pablo totalmente, um pouco. né? Foge um pouco, foge muito do que eu entendo. Imagina falar assim, que tem que copiar, eu fiquei pensando na tua cabeça. Tem que copiar, meu Deus, Não, tem que... ó, e minha pergunta é baseada nisso. O Júnior, bem legal a pergunta dele. Você falou de uma dica já que é copiar o tema. Então, a galera que tá assistindo o podcast já pegou essa dica. Eu ouço muita gente falar a questão da receita de bolo, né? Existe uma receita. Aí você falou das competências, né? Vocês trabalham ali, são 5 competências, correto? Sem competências. Essa é a receita, vocês trabalhar uma a uma? Essa é a receita de bolo que vocês, professores da 4K, têm? Na 4K, hoje, a gente conseguiu meio que entrosar, sabe? Os professores, a gente consegue seguir mais ou menos uma mesma linha, uma mesma pegada, principalmente porque os professores, eles vêm da mesma escola. Então, quando a gente fala vem da mesma escola, a gente vem da Universidade de Brasília, então Rebeca tá ali, Gabs tá ali, Carol tá ali, a gente tá seguindo, a gente segue a mesma linha, a gente bebeu da mesma fonte. E, inclusive, vários professores que elaboraram o material do Enem foram nossos professores na época da graduação também. Então, hoje, a gente tenta trabalhar com os meninos não necessariamente só a receita do bolo em si, só o copiar e colar, reproduzir um modelo, mas fazer com que eles pensem, primeiro ponto, que a redação não é impossível deles escreverem, a redação é possível deles escreverem, que ela não é difícil, porque eles querem pensar muito, fazer algo muito elaborado, e não é isso que os corretores querem. Então, os corretores querem algo simples, querem algo objetivo. E aí, a nossa ideia hoje é trabalhar uma estrutura de texto que eles consigam usar essa estrutura de texto com vários temas diferentes. Então, assim, é um modelo em si? Não, não é um modelo. É pegar uma introdução e eu saber fazer a minha introdução e eu saber fazer uma tese, construir argumentos, ter argumentos para trabalhar com qualquer tema, entender que o meu parágrafo de desenvolvimento ele precisa ser bem organizado, ter 4 períodos, o que é um tópico frasal. Então, hoje a gente trabalha a técnica textual. A gente não trabalha adivinhar tema. Porque adivinhar tema, trabalhar com redação mas teve com um tema não tempo vai. que era isso, né? Não. Tinha, a escola tal... Ainda E é, aí né? eu fico... Professora- Não, aí eu penso assim, tu faz... Quantas redações vocês fizeram? Uma por semana. Dá quantas? Agora matemática. Quantos por ano? Deu umas 40 redações esse ano. 40 redações? É uma por semana. Não, eu vou. Não, tô te perguntando, assim, uma por semana. Então, Eles deu entregaram. mais ou menos umas 40 40. por mês? Não, no ano inteiro. O ano inteiro. Deu mais ou 40? menos isso. Tá. É mais ou menos isso. 40 temas. Pô, claro que tu vai rabiscar ali um pouco o tema Não é que... possível que você não fez nada abordado. tu não falou nada de herança esse ano, de herança Falando, ou de... velho. É, claro que fala. Não, mas eu vou ter que puxar, né? Esse ano eu acertei o tema do Paz. Do Paz 1, vou ter que falar de jeito. Que aí Por é quê? mais difícil. Eu- Não, a mas gente- é muito mais difícil, porque igual tu falou, são
várias opções O de tema cobrança. cobrava sobre felicidade, cobrava sobre uma questão de felicidade em si, e a gente tinha trabalhado na semana Felicidade Clandestina da Clarice Lispector na redação dos alunos. Então, hoje que a galera pega, eu falei em um momento sobre Irã, acertei o tema. Então, é isso que eles perfeito. fazem. Tipo, É desse jeito. não, e isso vende. Vende, Isso claro que vende. Isso O vende. pessoal acredita mesmo que a pessoa. Mas eu duvido que alguém falou exatamente como que é o tema do ano passado foi como? Desafios para a valorização da herança africana no Eu Brasil. quero ver que alguém postar isso aí, ó. Não, Desde- sempre tem alguém que acertou. É. Alguém colocou. Eu vou listar uma lista de 20 possíveis temas. E aí É. coloco. Eu sigo há 11 anos sem acertar o tema. Tá bom? Então eu sigo há 11 anos sem acertar o tema. E nesses 11 anos a gente sempre teve muitos alunos 900 mais ainda. Sim. Então, assim, acertar o tema não é necessário. Mas, Ó. pegando só para finalizar a sua resposta, a ideia mesmo da nossa receita é trabalhar a técnica. Então, é trabalhar uma técnica para o aluno saber quais são as partes do texto. Pode vir qualquer coisa. Para ele saber. Ele vai conseguir desenrolar. Então, para eu perguntar, tipo, para tu assim, Léo, cadê o seu tópico frasal aqui no desenvolvimento? Onde você está apresentando a ideia nuclear? Cadê o tópico frasal? Cadê, cadê teu top frase? Não tem. Entendeu? Pablo, eu recebi uma pergunta. Eu fui há alguns anos em Minas Gerais, uma reunião de escolas, né? Me convidou a 4K. Me fizeram uma pergunta, eu quero passar a pergunta para você, que é a seguinte. Você tem ali, vamos botar em números, né? Que aí vai para minha área. Números fica difícil, a minha já está aí. Tipo assim, você tem ali 10 alunos, vamos bem básico. Você preferia um 10, um 100, vamos botar 1000, Enem? Um 1000 e outros 9 abaixo de 700, 800 ali? Ou preferia 9 acima de 900, sem o 1000? Essa pergunta ela é engraçada, né? Porque sempre no primeiro dia de aula eu falo com os alunos, eu sou cristão, sou católico, então tenho a minha crença e todos os anos eu coloco o meu trabalho, né? Eu peço muitas bênçãos pro meu trabalho e eu sempre falo, Deus, se for para um aluno meu tirar 1000, que ele passe no curso que ele quer. Eu sempre falo assim, se for para um aluno tirar 1000, que seja o 1000 juntamente com a aprovação. Porque tirar o 1000 na redação não quer dizer que ele vai ser aprovado. Tem isso também, né? Tirar o 1000 na redação não quer dizer que ele vai ser aprovado. E hoje, a Ana sabe. A Ana provavelmente estava aí vendo nota de corte de faculdades pelo Enem, como é que funciona. Sim. Hoje em dia, tirar 900 mais no Enem para quem quer medicina ou algum curso de alta performance é o mínimo que o candidato tem que correr atrás. Porque o candidato que fica aí, tipo, 700, 600, ele não consegue. Então, eu sempre falo isso. Eu falo assim, cara, que se for, Deus, para ter uma nota 1000 que venha junto da aprovação. Porque eu prefiro muito mais ter uma sala repleta de 920, 960, 940, que já está acima da média, né, de inscritos do Enem. Se eu não me engano, só 6% dos inscritos conseguem tirar notas acima de 900. Então, de mais de 3 milhões. Olha aí. Então, assim, uma pessoa que tira 900 no Enem, ela tá dentro de uma margem, assim, tipo, bem pequena de candidatos que tiram 900 mais. Sim. Então, eu prefiro ter uma turma com mais 900 mais, 800 mais, do que ter um 1000. Eu acho que o 1000, ele obviamente, né? Quem não quer ter um 1000, né? Claro, O 1000 claro. ele deixa a gente feliz, ele vai nos sim. deixar alegre, mas se for para ter uma nota 1000 e as outras notas baixas, eu prefiro não. Eu deixo passar. Eu deixo pro professor do lado. Eu não soube responder no dia. Mas eu Não fiquei sabia meio. se Eu fiquei, fosse trigonometria. eu fiquei tentado ao 1000. Aí ele me cortou antes de eu responder. Eu fiquei tentado ao 1000, né? Eu prefiro o 1000, porque os jornais vão lá no cursinho, vão fazer reportagem com o aluno, pensando no marketing. Sim. Aí ele falou algo mais ou menos na sua vertente, assim, questão da aprovação. Aí sabe qual era a propaganda dele? A maior média de redação do estado. É a maior média. Ele tinha, Ele não tem um 1000, Ele não mas tem o tem... 1000, mas ele tinha esses dados, que era a maior média de redação do estado, de Minas Gerais, de geral, sabe? Tem isso. Eu achei interessante. Eu não respondi ainda bem, porque eu ia responder o 1000, mas Não, mas porque eu pensei no lado do marketing, né? Não, tu foi pelo lado do maior. É matemática. Matemática. Nove é Matemática. 10 é 9 9. 10 é maior que 9. Matemática. Mas isso é engraçado. Soma mesmo, assim. O 1000, ele é bem... Quando fulano tirou nota 1000. É algo muito bacana, assim, também ter a pessoa ter tirado 1000, né? Eu nunca tive nenhum aluno que tirou 1000. Já bati na trave. Tem uma
uma ex-aluna que hoje é grande amiga, que é a Isabela, e eu fiz um acompanhamento individual com ela, desde a primeira série do ensino médio. Então, ela fez o Enem no primeiro ano, ela fez o Enem no segundo ano, e ela fez o Enem no terceiro ano. No primeiro ano ela tirou 920, no segundo ano ela tirou 960, e no terceiro ano eu falei, vai ser o 1000. Eu falei assim, 980 e chegou assim, lá. é uma aluna fora da curva. Aluna fora da curva, ela tá até fazendo intercâmbio agora, ela faz direito na UNB. E uma aluna fora da curva, assim. Lia bastante, escrevia bastante, sabia idioma, lia muito. E eu falei, Isa, vai dar bom. Tinha muito. Então você pegava um tema, cara, eu li um livro tal, vi uma série tal, peguei referência tal, e ela trazia isso de fora. Então eu fiz o acompanhamento com ela. E aí, na terceira série, né, no caso, no final, ela vai fazer o Enem, ela tirou 980. E ela conseguiu a aprovação pro curso dela. Eu fiquei muito chateado Pronto. que não foi o 1000. E ela também ficou muito chateada. Tanto que ela passou na UFRJ pelo Enem para Direito, e passou na UNB pelo Enem para Direito, e passou na UNB também pelo Enem, ou pelo PAS para Direito. E ela ficou aqui na UNB. E aí a gente conversou, ela falou, professor, eu vou fazer o Enem de novo esse ano, pra gente conseguir o 1000. Eu falei, não, Isa, tá Tá tudo Não, certo. tá bom, Tá já tudo foi. certo, já De tanto foi. coração. É. Já foi e É. tal. E aí, assim, ela fica muito inconformada. Porque a gente corrigindo a redação dela, e aí eu já pedi pra Carol olhar uma outra vez e tal, e a Carol olhou. Cara, tinham 2 desvios, que era o máximo que podia ter. Mas, assim, é uma prova, acontece discrepância, o corretor pode ter outra percepção E ela gramatical. tem ainda toda a prova pra ser feita, né? Não é só a redação. Não é só a Se for só a redação. redação, né? Se for só redação ali, não, ela vai estar com toda pressão, atmosfera Não de uma dá. prova. Não dá. Ana, e aí? Vamos agora falar um pouco. E aí? Começa quando as aulas? Ixi, só 24 de março. Só? Olha aí. Só em março. Já Doida pra já queria começar. começar Eu logo? queria. Massa. Mas como é que tá assim o coração? Tá satisfeito, tá feliz, né? Nossa, feliz demais. É? Que isso. Já pegou um Toda vez jaleco que eu já? lembro. Não, ainda não. Ainda Tô não? esperando. Eu pedi É? de presente, tô É? esperando ganhar. Não, mas Nossa, toda vez que eu dá lembro. detalhe aqui na unha dela, que ela já tá com as unhas da cor da Atlética, ó. Olha Ah, só. é? Já colocou as unhas da cor da Atlética, da Insana. Inclusive, esse final de semana eu vou pra festa da escola. Ai, viu aí? Pronto, é a Não, parte começa- boa. Essa é a parte boa Não da começa 24 de faculdade, é a março. parte Não, não boa. começa de Não, 24 de já março. começou. É, Eu já já tô começou. curtindo. Toda vez que eu lembro que eu passei, me dá uma alegria. Nossa Senhora. Você já Tô tava feliz tentando há demais. quanto tempo, Ana? Assim, fora do ensino médio, É. eu fiz cursinho ensino médio todo, os três anos de Aham. ensino médio. Aham. Mas depois do ensino médio já tinha feito 2 anos já. Ah, Já tá. tava há 2 anos. É porque a gente conta, né, Léo? Sim. Verdadeiramente quando sai do ensino médio. Porque aí você tem todo o tempo e toda, né, assim... Dedicação toda exclusiva. boa. Toda dedicação para o cursinho e para vestibulares e Enem. Então você tinha 2 anos, Uhum. né, para isso, né? E assim, aí... Passou no segundo ano ou foi 2 mais 1? Como é que foi? Não, ano passado foi o segundo ano, foi quando eu passei. Ah, então 2 anos. 2 então anos, 2 anos. perfeito. 2 anos exato. Legal. É muito bom, né? A família saber que deu certo, né? Nossa. Todo o projeto. E um curto tempo, né, Fábio? Não, é isso que eu tô falando, É. 2 anos. Ela É. superou a média, né? Que É. a galera coloca que é a média de 3 anos no mínimo. o quando NB tem é, ensino o NB a médio, gente né? coloca lá. É, Pra fora, pelo SISU, outras 3 anos. universidades, 2 anos já dá ok. É. Já é possível. mais longe de Brasília, né? É. Também, tem isso. Agora, pelo vestibular. Agora, vestibular, 2 anos, sensacional. Parabéns mesmo. Eu tenho uma Ó. pergunta pra Ana. Pode Eu arrochar. nem sou entrevistador. Não, mas não, aí, mas eu tenho- nos próximos episódios pode ser o senhor. eu tenho uma pergunta. Fique calmo, fique O calmo. âncora. É, fique chama. calmo. Não necessariamente precisa ser coisa acadêmica, mas talvez já tenha dado até a resposta, mas pelo que tu tá mais ansiosa na medicina na UNB? Qual é o seu maior anseio, assim? O que tá, tipo assim, cara, o meu maior desejo, o que eu vou fazer primeiro? Qual é a sua maior vontade? Minha maior vontade é entrar lá na UNB mesmo, porque eu ainda não fui. Não botou o Eu pé. só fui pra UNB pra fazer as provas, pra fazer o vestibular, os pais, essas coisas. Mas, assim, pra conhecer a UNB, eu ainda não fui. Então, meu maior desejo é entrar lá na faculdade de medicina. Esse é o que eu mais tô ansiosa. Mas, assim, pro início das aulas, assim, é o que eu mais tô ansiosa. Não, pô, pode deixar aí, ó. 4K vai te levar pra dar um passeio lá, Você não ó, foi na nenhuma? medicina. Não fui. Ai, Ela não, tava não. estudando, professor. Não, é- Quando a é- gente levou, Não, levou a turma lá, não, Ela estava ela tava estudando. Não, agora é um outro gostinho, pô. é. 4K passear com você lá, ó. É. Dá uma Não, você volta. vai fazer, ó, como é que vai ser o processo? Vai ser igual foi da Letícia Leão e da Ana Carolina. Você vai recepcionar Olha aí, viu? a gente lá. É. Ah, Você vai estar estudando, É.
quando a gente for com os nossos alunos da 4K de agora 2025, Você é embaixadora. você vai recepcionar, vai Pode conversar com deixar. eles, fazer uma palestra. Vai ter o mesmo processo que a Ana Carolina fez e que a Letícia Leão fez. Eu falei com ela, né, no dia lá, falei assim, ó, agora você vira uma referência positiva, né? Você vira alguém que, pô, eu quero também fazer igual ela fez, eu quero estudar em 2 anos e entrar. Eu quero começar aqui meu percurso, aqui minha caminhada, e em 2 anos, né, obter sucesso. Então, ou seja, você começa a virar uma referência. Então, a partir de agora, então, tudo que ela já fez várias coisas com a gente, assim, né, de tirar foto, filmagem, Sim. ela começa a ver o outro lado da aprovação, porque antes só estudava, agora é uma referência, né? Isso é legal também. Sempre que a gente for falar com alguém, em entrevista com alguns pais, teve a Ana Paula, É. agora você passa a ser a referência da 4K. Exatamente. Letícia Leão passou, foi a Ana Carolina durante 2024 todo. É. Agora passa a ser você. Entendeu? Teremos outras aprovações, né? Também em medicina. Então vai só aumentando a quantidade de aprovados. E é referência durante 2025 todo. Teremos outro aprovado? Aí você descansa um pouquinho, fica um pouquinho mais tranquilo. Com fé, teremos mais aprovados, né? Que tá seguindo a tradição, anualmente, Não, sim. sempre aprovados na Sempre tem que UNB. ter. Mas a UNB, você vai amar, assim, vai curtir muito, o RU lotado, tá? A fila é Tô ansiosa por isso. gigantesca. Se tiver que ir de ônibus, pegar o 110. Eu quero só pra ter experiência. Quero- Eu ouvi tanta gente falando desse negócio, eu quero só pra ter experiência. Uma experiência assim, viver, né? fantástica, assim. Você vai pegar vai Nossa, parar é perfeito, você vai parar na rodoviária, você vai parar na rodoviária assim, aí você tem uma parada de entrada específica só pro 110. Quando você vê um bando de gente com mochila nas costas, geralmente o Pode pessoal seguir. pode seguir, que é aquele fluxo. Vai dar Eles certo. ficam dentro de um quadradinho assim, tudo assim parado. Aí o 110 é super, assim, bem tranquilo, tá? Maravilhoso. Mas ela vai pegar ônibus na primeira parada, então vai estar vazio ainda, Então, entendeu? a única tristeza é que é rápido, porque a UNB da rodoviária é perto. Seria bom se pegasse de longe, lá da Ceilândia. Cara, mas na Se UNB tem, fosse... tem tanta gente no início do semestre que às vezes o ônibus demora 1 hora dentro da UNB. Dentro da UNB, da parada da Faculdade de Saúde até a FD, que é a última parada dentro da UNB. Então, tipo, às vezes o ônibus demora muito, assim. Aí você vai poder fazer várias experiências. Fez um tour. Faz um Vai tour. ser. Faz um tour. Não caia no golpe, vou ser legal, tá? Não caia no golpe de ir ao centro de orientação, que ele não existe, tá? Tá. Não caia, não existe centro de orientação e o Transminhocão também não existe. Se falarem pra você assim, você tem que pegar o Transminhocão. Isso é uma lenda dentro da universidade. Eu estou aqui existe mais. contando, não existe. O que é o Transminhocão? Nunca existiu. Eles mandam você ir lá pro subsolo pra você atravessar de um lado pro outro. Não tem nada lá. E o CO é o Centro Olímpico. Uhum. Aí eles falam que tu tem que pegar a orientação lá no CO. Aí tu vai andar até o Centro Olímpico pra pegar a E orientação. lá não tem nada. Não, lá tem piscina, você não pode entrar, tem os meninos da educação física, malhando, academia. caiaque, então nada de ir pro CO, viu? Entendi. Já dei a dica pra minha Pronto. aluna não passar raiva lá, não andar Não vai muito, sofrer. não vai sofrer, tá? E aí, professor Léo? Satisfeitos Satisfeito? com mais um dia, né? Iniciamos aí um novo projeto e com Pablo, né? Uma das referências aí da nossa cadeira de redação. Português, de fato, né? Temos ali os professores, você citou alguns aí. A Ana Paula mandou uma mensagem, né? A Carol, que era a professora dela, de fato, da turma, né? Da turma MED, mandou uma mensagem muito bonita pra mim, pra eu encaminhar pra Carol. Aí eu ficava assim, ó. Ela me enviava e enviava pra Carol. A Carol enviava. Eu... Podia ter passado só o contato, né? Era melhor. Vai direto aí. Carol ficou muito feliz, viu? Eu não sei se você já chegou a conversar com ela, mas Não, ainda não. super feliz. No dia que eu postei lá o áudio da sua mãe, te contar essa, Paulo. Você viu o stories no Instagram? Não, eu tô sem rede social. Quando ela aprovou, eram umas 8 horas, 9 horas da noite. Meu celular tocou. Tô lá em casa, com meus filhos, esposa. Aí eu não atendi na hora, né? Não vi, aí na hora que eu vi... Aí na hora que eu abro o WhatsApp, a mãe dela, gritando comigo. Atende, Léo, atende! A Ana passou, nós estamos muito felizes, vocês fazem parte disso. Aí eu liguei, eu perguntei, posso ligar de vídeo? Cara, na hora que eu liguei de vídeo, a minha esposa falou bem assim, eu tinha que ter te filmado. Porque a emoção que ela tá assistindo parece que transmite pra gente. Na mesma hora eu mandei mensagem pro Júnior, e é muita emoção, cara, muita. Tipo assim, a gente compartilha, sabe, Ana? A felicidade que vocês estavam ali da aprovação, acho que transcende pra nós também. Lógico, eu não sei se chega ao nível, né, da sua emoção, da sua família, mas é muito perto. De arrepiar, assim, de ver a sua emoção no vídeo, sua mãe que apostou, né, que acreditou em você. Desde a primeira vez que eu a recebi lá, ela muito entusiasmada, sabe? Então, foi muito bom, muito feliz mesmo.
Mas a gente que tá do lado de cá, enquanto professor também, a gente segura uma carga. E a gente às vezes tenta não transparecer para não trazer tanta pressão para vocês enquanto alunos, mas a gente também fica, eu sempre falo que as aprovações, elas são motivações de recomeço, sabe? Da gente recomeçar, dar mais um gás pro ano, falar, cara, vale a pena, realmente dá certo, é isso. E toda aprovação que tem, independente do curso, medicina, direito, engenharias, letras. Eu acho que compartilhar e quando a família compartilha com a gente, Sim. faz a gente se sentir pertencente daquele momento também. E é muito emocionante. Então, sempre quando eu recebo ligação, recebo mensagem, eu choro, eu sou muito chorão. Então, eu viro e mexo, eu choro, né? Então, É, se e- fosse comigo, eu tava chorando. Você E a fez nossa, parte, e a né? nossa ideia, e a nossa ideia é essa mesmo. A nossa ideia é trazer alguns alunos para eles, porque a gente vê alguns podcasts aí e tal, muito professor falando e tal, mas a gente quer mais o aluno, sabe? Quer ouvir mais de vocês. O que que vocês esperam? Quais são os anseios, os medos e tudo que faz parte desse momento, né? Pré-entrada e pós-entrada, né? Agora a gente está no começo das entradas, então nas próximas semanas a gente vai trazer também alunos de outros Os cursos, veteranos aí que já passaram alunos que já anos. passaram alguns anos atrás, os que vão começar para ter essa troca, essa relação para quem está assistindo, né? Entender como é que é. Pô, tô tão perto, ou tô tão longe, não, vai passar, vai dar certo. Tá? Então, nos próximos. E é mais fácil, né? Os alunos falarem, né? Claro, Né, Pablo? Às vezes a gente, claro. enquanto o professor A gente falar vai para numa ele, torcida, né? ô, estuda, É, gente, vai é. estudar, você vai conseguir. Quando ele vê um amigo, né? Uma pessoa mais Uma próxima pessoa dele mais próxima. falando, É uma identificação, é, né? É, Eles se identificam mais, é. buscam mais. Dá Então, mais credibilidade. eu acho que um ponto positivo da 4K é ter hoje, assim, a Ana dentro da 4K como mentora. Eu acho que a Ana Paula com a Ana Carolina tinha essa percepção. Você tem ali a Ana, tipo, trazer uma proximidade, não só para a galera que queria MED, mas também para os outros alunos. Porque eles viam e a Ana sempre falava muito sobre estudo, sobre metodologia, como que ela estudava, trazia sugestão. E isso aproxima mais e eu acho que torna mais real, né? Então você vê ali, pô, a fulana conseguiu, o Beltrano conseguiu, a Ana conseguiu, o João conseguiu. Eu também posso conseguir. Então é um ponto assim que quando eu encontrei a Ana, eu não sabia, né? Que era a Ana Carolina, que eu não tinha dado aula pra ela. E eu falei assim com a Sheila, eu falei, Sheila, quem é essa menina? Não, é que ela passou em medicina e tal, e ela não dava aula pra ela, quem dava aula pra ela era a Carol. E aí eu falei, pô, que massa! Muito, é muito próximo, tá aí sabe? do Pô, lado, né? é muito, muito É. do lado, tá muito aqui. E é essa questão, porque às vezes a galera passa, nossa, tá muito longe. Nossa, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir chegar lá? E aí, às vezes, eu só tenho um contato no Instagram, só vejo a pessoa ali. E eu acho que a Ana Carol faz esse papel muito bem hoje dentro da 4K. Deixo meus parabéns, mas assim, sempre acolhe muito bem os alunos, né? E lá, acho que todo mundo meio que tipo, sente uma familhona ali, vai, Isso. vai E não precisa construindo. nem ser professor dela. Não. Não, os de matemática. Às vezes era só um professor de matemática, mas os cinco tá lá, pô, que bacana. Né? Ela É, conseguiu É. desenrolar na matemática, veio um de português, um de história, então meio que todo mundo faz parte. Uma última pergunta que é interessante. Ana, você estudou onde? Ensino fundamental? Fundamental? Médio, Ixi. perdão. Médio. Ah, Desculpa. tá. O ensino médio. No Semab. CEMAB. É, eu lembrei aqui porque é interessante, né? Eu tô fazendo coração. Até isso, sabe, ô, Pablo? Parece que é distante para um aluno que estudou num colégio público alcançar medicina. E não é, cara. Ah, vou ter que pegar a É Ana uma pra levar lá no dedicação. Semab. Você, Porque, você porque, estudou lá? porque agora eu sou professor do Semab, né? Ah, Então, sim. agora eu sou professor Ah, do que ensino legal. médio de Semab, da terceira Legal. série do Semab. E aí já deixo o convite também, Tem tá? que Isso é bom. ir Deixo o mesmo, virar convite, referência, né? porque eu sou fruto de escola pública também, eu sempre falo, né? Que é preciso ver, sabe? Onde estão essas pessoas. E a escola pública, ela tem muitos frutos, bons frutos, tem muitos alunos. Eu sou professor da Secretaria de Educação hoje e eu falo que, assim, eu dou uma aula para os meus alunos, tipo, mandarem muito bem. E eu quero o melhor deles. E sabe, eu nem sabia que era Lando Semar, por isso que eu fiz o coraçãozinho aqui. Me deixou muito mais feliz, emocionado. Já tô pensando no que eu vou falar para meus alunos amanhã. Tipo, pô, Perfeito. sentei do lado de uma ex-aluna do Semab, Fazer medicina na UNB, pelo Legal. vestibular. Porque a galera desacredita tanto, 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 É. Que não dá tanto, conta, que que não não dá pode. conta. É. E assim, pro vestibular tradicional,
é uma descredibilidade tanto de escola pública quanto de escola particular. A galera, tipo, é impossível passar no vestibular, é muito difícil, difícil, É, não isso dá. né, a gente bateu o recorde lá, não foi, Léo? De A aprovações. 4K aprovou muito no vestibular tradicional. A gente Mas ficou. a gente teve uma conversa no a começo do gente- ano, lembra? Então, o livro, tudo, a apostila, tudo que eles usam lá é muito dividido entre Enem e vestibular. Então, e as aulas dos Ajudou professores também, esse ano foram pautadas muito na pegada do vestibular, que é um pouco mais difícil, né? Vamos ser Não, realistas, sim, né? é mais difícil a Né? prova. E aí, assim, a gente, na hora que saiu o resultado, a gente, poxa, que doideira, velho. Pá, pá, os moleques mandando, aprovei também, passei. E a gente ficou, cara, que doido, velho. A gente prova é aprovou mais muito. difícil. A prova é mais difícil que o Enem. Pelo menos em parte de língua portuguesa, eu tenho essa Geral. percepção que ela é mais difícil. Das outras eu não consigo, mas o Léo já falou matemática geral. Eu acho que é difícil, que eu não entendo nada. Tem um monte de número lá, eu provavelmente não entendo nada. Mas a concorrência é menor, né? A concorrência é menor, porque o Enem, eles concorrem com o Brasil inteiro. Eles concorrem com o Brasil inteiro. Então, o vestibular tradicional, a concorrência deles é mais local, né? Então, é uma prova mais difícil, uma Sim. prova que exige mais, mas a concorrência é um pouco menor. Com certeza. Então agora é pra você que tá aí, você que vai fazer o vestibular, o PAS, o Enem, quer ter aula com o Pablo e a Carol, né, que ele falou várias vezes. Da próxima vez tu vai ter que mostrar a foto da Carol aí, viu? Não, eu vou ter que procurar a Isso. foto da Carol. Então olha, ele vai pegar a foto da Carol. Então você que quer fazer o vestibular, quer passar, assim como a Ana e outros mais que passaram, direito, psicologia, enfermagem, tudo, odonto, todos que passaram lá pela 4K, passaram no vestibular, no PAS, tá? E no Enem, é claro. Você pode fazer sua matrícula, tá? Nós estamos com 2 unidades, Taguatinga Norte e Taguatinga Sul, para ficar melhor, né? Porque às vezes é mais cômodo ir para Taguatinga Sul do que para Taguatinga Norte e tal. Então você que quer passar também, assim como eles passaram, né? Esses alunos que nós falamos aqui, faça a matrícula. Ou você vai conversar comigo ou com o professor Leonardo. O professor Leonardo também é muito acessível na questão das notas, tá? O Léo é o cara da nota, é o que vai Mentoria de fazer. métricas, né? Ele vai fazer a mentoria com você de métricas, de vestibulares, tá? Nós temos hoje também a mentoria de redação, porque eles passam, cobram dos meninos e a Beatriz lá, ela vai corrigindo e ainda passa por eles de novo. O Pablo é muito chato, que o Pablo gosta da correção do jeito dele, tá? Então a Beatriz teve que buscar um método Pablo Carol que existe de qualidade, tá? Mostra a Carol aí pro pessoal, Ó, porque ouviram tanto falar nela, né? Carol, não sei se dá pra chegar ali. Carol, minha amiga. Tá? Carol, minha brother mesmo, assim, a gente partilha muito, muito mesmo, desde a época da graduação. E eu conheci a Carol antes de entrar no UNB. A gente estudou na mesma escola, só que eu era um ano mais velho, né? E a gente trabalhava junto num call center. A gente trabalhava em uma central de telemarketing, vendendo e atendendo telefone. Até por isso. Então, por isso que a gente fala vendedor, demais, por isso que a gente vende. é. Então, a gente trabalhava em call center, aí eu entrei, e eu não, tinha a mínima noção que ela ia fazer letras, que eu já estava fazendo letras, que a gente ia virar grande amigo que a gente é hoje. Mas eu reforço aqui a fala dos meninos em relação a 4K, em relação à cadeira de língua portuguesa, é uma cadeira que a gente tem se alinhado cada vez mais para ter perspectivas para a prova de redação, para a prova de linguagens no Enem, para a prova de gramática também no vestibular tradicional e no PAS, e para a parte de literatura, que é uma parte que trabalha e explora muito obras. Então a Rebeca sempre trabalha com os meninos as obras que caem ali na prova do PAS, e é fundamental. Então eu acho que esse espaço que vocês dão para os professores contribuírem é muito bom, e só tem o curso a crescer. Então já estou na 4K há um tempo e acompanho esse crescimento, sempre estou na torcida pelo crescimento mesmo e para aprovação, porque eu acho que tem feito a 4K crescer, o curso crescer cada vez mais, é acreditar nos alunos e pegar na mão dos alunos. Então, quando o Léo fala assim, eu atendi o telefone e tal, pega na mão de cada aluno. Tipo, o aluno tá lá fazendo matrícula, tá com dificuldade, vai lá, pega na mão, tenta entender a dificuldade, quer saber qual é a dificuldade que tem. Então, o pegar na mão do aluno hoje é assim, acho que é o diferencial da 4K. Eu acho que é esse olhar mais sensível, esse olhar mais humano que vocês têm. Sou muito satisfeito de fazer parte da equipe. E assim, agradeço o convite pelo podcast. Falo demais, né? Falo bastante aqui, Redação, né? falo muito. Tá certo. Mas espero vocês lá, os futuros alunos, e parabéns para Ana mais uma vez. Espero que seja assim, uma trajetória de muitas conquistas, muito aprendizado, para que você consiga se formar. Você está se formando em uma das melhores universidades federais, não só do Brasil, né? Mas uma das melhores universidades federais do mundo. A UNB é referência, então
o seu diploma ele vai ser reconhecido fora daqui, você Sim. vai ter, tipo, muitas possibilidades. E os alunos que quiserem ter as mesmas oportunidades, venham estudar com a gente, Pronto. tá bom? Eu Ana queria Paula, falar... últimas considerações? Queria falar exatamente sobre isso que o Pablo falou aqui agora, que sobre a forma como a 4K lida com os alunos. Porque, assim, eu fiz outros cursinhos antes de entrar para 4K, eu fiz a 4K agora nesse último ano, e, assim, a forma como os professores lidam com a gente é muito diferente, porque nos outros cursinhos que eu fazia, os professores davam as aulas e deixavam a gente solto. Na 4K, a gente tem as mentorias, os professores lidam com os alunos individualmente, eles veem o problema que você tem e direcionam você. Eles cuidam da sua saúde mental. Eu lembro que eu fazia mentoria com o Bruno, e aí toda vez ele sempre perguntava pra mim, e como é que tá essa cabecinha? Você tá tudo bem com você? Como é que tá indo os estudos? Então, assim, eu acho que é extremamente importante estudar, obviamente. Estuda pra caramba, gente, é muito difícil, mas não é impossível. Mas, assim, cuidem bastante da saúde mental de vocês. Porque eu lembro que na prova de redação do Enem, inclusive, é, eu tirava sempre 900 e tanto, 920, 960 com a Carol. Só que no dia que chegou na prova da UNB eu tava tão nervosa, na prova do Enem eu tava tão nervosa que me deu um branco. O tema era maravilhoso, mas na hora que eu fui fazer a redação me deu um branco de tão nervosa que eu tava. E aí, quando eu fui fazer a prova da UNB nesse meio tempo, eu fui trabalhando o meu psicológico. E na hora que eu cheguei na prova da UNB, eu consegui fazer a redação mais tranquila. Então, assim, cuidem do psicológico. E a 4K é muito diferente. Esse é o diferencial da 4K. Eles cuidam do aluno individualmente, eles cuidam do psicológico. Então, assim, eu queria agradecer muito a vocês pela ajuda que vocês me deram ao longo desse percurso. Assim, agradecer a minha mãe, ao meu pai, que me ajudaram, que pagaram meu cursinho todos esses anos, que estavam ali me apoiando, cuidando do meu psicológico, a minha psicóloga, que me acompanhou também nesse último ano. E, assim, eu também tive aula com você, agradecer a você. Ele me passou a receita lá da prova também. Nossa, foi maravilhoso, assim. Eu fazia aula com você aos sábados. Aos sábados de manhã. Exatamente. E aí, cara, assim, todo mundo que me ajudou nesse percurso foi muito importante pra mim. E eu queria agradecer a todo mundo. Assim, e agora é estudar demais ainda, né? Agora que começou. Agora começou. Parabéns. Tá bom. Perfeito, mano. Eu sou Júnior. Tamo junto. Primeiro de muitos. Daqui uns dias a gente traz o Pablo pra ser quando a gente pegar um professor de português, a gente não pode ser vacilão. A gente tem que trazer o Pablo. Pra entrevistar. Porque tem que sair. Aí quando for das exatas, Quando for linguagem, aí eu mano. fico, cara, aqui, ó, na matemática eu fico aí é mesmo, e é assim, é fácil assim. Beleza, então. Prazer, gente. Prazer, Pessoal, gente. obrigado. Até mais. Até a Tchau, próxima. até mais. Valeu. Oi, pessoal. 5 horas de podcast.